7 absurdos muito comuns no mundo gospel que, se você ficou muito tempo neste meio, com certeza você viu acontecer e ficou muito triste com tanto engano. Absurdo número 1: culto de aniversário de pastor, onde o membro tinha que ajudar colocando grana para festa. Se não colocasse grana, ficava mal visto pelos outros. É engraçado que essas festas aconteciam só para o líder. Os membros, no máximo, recebiam um parabéns para você. Absurdo número 2: quadro dos dizimistas ou o quadro dos não dizimistas. Quem contribui recebe menção honrosa. Quem não contribui muitas vezes é visto como inadimplente neste meio. Absurdo 3: vender pizza e pastel, essas coisas, para pagar o cachê do pregador e do cantor, para pagar o hotel de luxo que eles ficam. É engraçado que, quando é um membro que precisa de cirurgia, muitas vezes é uma dificuldade tremenda para alguém vender alguma coisa para que essa pessoa seja ajudada. O absurdo número 4: agradar membros ricos com funções e departamentos. Chega uma família rica, os líderes já vão inventando funções para colocar eles para liderar, com a finalidade de segurá-los o maior tempo possível nessa comunidade, a fim de que eles injetem dinheiro na liderança, ok? Quinto absurdo: trabalhar de servente de pedreiro no templo e falar que aquilo é para a obra de Deus. Nós sabemos que a obra de Deus é ajudar o nosso próximo e que as quatro paredes não são a casa de Deus, e a casa de Deus hoje somos nós. Não há problema, porém, ajudar em qualquer setor que seja, desde que seja um ambiente saudável e que não seja um ambiente prejudicial com tanto engano, tá? Não é errado você ajudar uma causa, desde que seja uma causa justa, transparente e honesta. Agora, chamar quatro paredes de obra de Deus, aí isso não é do evangelho, ok? Vamos lá. O absurdo 6: fazer campanha de prosperidade onde só o líder fica rico. Tem muita gente querendo prosperidade hoje e não abriu os olhos ainda, que essas conferências é para o líder ficar mais rico, não para você. E o sétimo absurdo: disciplina o membro e remaneja o pastor. Em muitos ambientes religiosos, o membro que erra é rapidamente punido, disciplinado, deixado de canto. Já o líder, no máximo, é remanejado. Tiram ele de uma cidade e mandam para outra. Ali, na outra cidade, ele vai causar os mesmos problemas que estavam causando. Ok? Preste atenção na palavra, 2 Pedro 3,18. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Quem gera o crescimento como pessoa, quem gera crescimento na espiritualidade, não é o sistema religioso, não. É prestar atenção no que Cristo ensinou e colocar em prática. Pregador do meio pentecostal, pastor do movimento pentecostal, gosta muito na pregação de perguntar: quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão. Aí o que acontece? Tem o pessoal que não está sentindo nada, mas levanta a mão para não se sentir constrangido. E tem aquele pessoal que se sente um pouco emocionado, levanta a mão achando que é Deus. E tem aquela galera que não sente nada e é sincera e não levanta a mão, mas sempre fica sendo ali meio que mal visto pelos outros, né? Porque aquele irmão ali, se aquela irmã ali não está sentindo nada, é porque ele é frio, né? É frio na fé. Então, na verdade, isso não é do evangelho, tá? Porque isso é o culto aos sentidos, né? Se eu estou sentindo alguma coisa é porque Deus está. Se eu não estou sentindo nada, significa que Deus não está. Percebeu o perigo que está nisso? E aqueles que não entendem muito do evangelho se deixam levar. Pô, eu vou naquela igreja, o pastor pergunta se eu estou sentindo alguma coisa. Eu não sinto nada, então alguma coisa deve estar errada e sou eu. Não, e não é. O erro não está em você, o erro está em denominações que são muito sensacionalistas e exploram as pessoas através de suas emoções. Quanto mais emocionado você ficar, melhor para isso. Porque Deus, independentemente se você sente ou não sente, Ele é e nunca vai deixar de ser Deus. Eu pertenci à maior denominação pentecostal do Brasil e fui pregador nessa denominação, até bem requisitado. Pregava em cultos, em congressos, em campanhas. Mas essa denominação começou a me enxergar como uma ameaça quando eu passei a abordar alguns temas
entre esses temas, os 3 que eu posso destacar aqui, eu ensino até hoje que o dízimo não é para a igreja. Eu ensino com base no Evangelho que a igreja não tem nenhuma obrigação de entregar, de doar uma porcentagem do seu salário. A contribuição no Novo Testamento é baseada na voluntariedade e no bom senso. Cada um contribui com o que sentir de contribuir. Segundo tema, eu comecei a dizer que toda contribuição deve ser bem administrada e deve também ter transparência, ou seja, os irmãos da comunidade, da igreja, devem saber o que está sendo feito com essas doações. E o terceiro tema, eu comecei a ensinar que os pastores, eles não têm um acesso a Deus maior do que qualquer outro irmãozinho da igreja, de forma que eles começaram a se irritar, porque infelizmente nessas denominações existe uma clara diferença que eles querem manter entre os pastores, principalmente os presidentes e os demais irmãos, como se fossem homens mais sagrados que os outros, e não são, ok? Para Deus só existe uma religião certa. Por mais que no mundo existam tantas crenças, tantos rituais, tantas religiões, tantas cerimônias, o Evangelho aponta o caminho da única religião aos olhos de Deus, que está ali em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Aos olhos de Deus, a verdadeira e pura religião é esta, que visiteis os órfãos, as viúvas, os menos favorecidos, e os socorra em suas tribulações, e que se livrem de toda a violência e maldade que existe no mundo, ou seja, não permita que o mundo o torne uma pessoa rude, violenta e maldosa. Essa é a religião para Deus. E eu vejo tanta gente defendendo com unhas e dentes as suas crenças, defendendo com unhas e dentes as suas cerimônias, os seus rituais, mas Cristo deixou um negócio tão simples, tão básico, ao mesmo tempo tão profundo, tão verdadeiro e que realmente muda o mundo. Se a gente aplicar essa verdade básica, a gente vai mudar não somente a nós mesmos, mas vamos mudar o ambiente próximo à nossa vida. As pessoas que vivem próximas a nós também serão impactadas. Não foi Jesus quem criou hierarquia na igreja. Esse negócio, essa escadinha de membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, alguns anciãos, né? Ou bispos, apóstolos. Isso aí não foi Jesus quem criou. Aí o pessoal olha e fala, mas está escrito na Bíblia. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que foi o próprio Jesus quem deu o dom, uns para pastores, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para apóstolos, e por aí vai. Bem, ali não é rótulo, ali não é título, ali não é escadinha hierárquica, ali é vocação. Quem tem a vocação do pastorado, quem tem a vocação do apostolado, não tem nada a ver com os rótulos que se dão a líderes religiosos da atualidade. Eram irmãos comuns e a vocação aparecia na atitude para com seu próximo. Um pastor, por exemplo, era um irmão mais experiente. Ninguém ficava chamando ele de pastor, ok? Ninguém ficava chamando um irmão de apóstolo. Paulo, quando se defendia a respeito de seu apostolado, não estava defendendo o seu título. Ele estava defendendo a sua missão, a sua vocação. Porque apóstolo significa enviado. Aquela pessoa que é destinada por Deus, é convocada por Deus para uma finalidade. Agora, esse pessoal aí que fica correndo ou brigando até mesmo, né, enciumados por conta de títulos, de cargos hierárquicos, de funções ministeriais, isso aí não tem nada de evangelho. Se você tem alguma vocação, você pode utilizá-la sem que ninguém fique chamando você com algum rótulo. Simples assim, o evangelho é dessa forma. Geralmente eu recebo a reclamação de pessoas me dizendo que eu estou escandalizando a obra de Deus com os vídeos que faço a respeito das malandragens religiosas. Bem, não sou eu que estou escandalizando.
Quem está escandalizando são pastores envolvidos com politicagem, tentando envolver a sua comunidade a qualquer custo para elegerem os seus candidatos. Quem está escandalizando são líderes com salários exorbitantes, muitas vezes passando de 30 salários mínimos, e não prestam conta daquilo que entra e do que sai na sua comunidade. Os irmãos não sabem para onde está indo o dinheiro. Quem está escandalizando é gente que vende amuleto. Em muitas denominações, a vassoura varre o mal. Em muitas denominações, um frasco de óleo retira o problema da pessoa. E nós sabemos que não. Quem está escandalizando são líderes que interferem em tudo na vida de seus fiéis. No tipo de cabelo, com quem vai se casar ou deixar de se casar, em quando vão ou vão deixar de viajar, né? Gente que interfere a respeito de tudo. Quem está escandalizando é pessoas que dizem aos seus fiéis, se caso não contribuírem, se caso não derem dinheiro, também não serão abençoadas por Deus, e além disso, serão tocadas pelo diabo em suas finanças. Quem está escandalizando? É gente que está ensinando ao povo, por exemplo, que se eles não sacrificarem o seu 13º, doando na igreja, também não receberão a vitória. É interessante que esses líderes não sacrificam as suas mansões, né? Não doam as suas propriedades às pessoas pobres. Quem está escandalizando é gente que impõe regras e mais regras absurdas de manipulação ao povo, como se fossem donos dessas pessoas. É isso que de fato escandaliza. Tem umas igrejas no Brasil que só sabe falar de sacrifício. Olha, sacrifica o seu 13º, traz para Deus. Sacrifica o valor que você paga em aluguel. Separa esse valor e traz para Deus. É interessante que os líderes dessas denominações muitas vezes moram em boas casas, têm seus bons carros, e você não vê eles sacrificando o que eles têm para Deus. Mas gostam de pedir, né? Sem contar que esse negócio de falar de sacrifício na atualidade é pura enganação. Deus não quer mais o sacrifício de ninguém. Aparece a palavra sacrifício no Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 12, mas não tem nada a ver de entregar algo para receber do Senhor uma recompensa, um bem, uma vitória. O sacrifício que aparece lá no Novo Testamento é a sua vida no dia a dia se aplicando ao amor. Agora, esse pessoal gosta mesmo é que os seus bens estejam não no seu bolso, mas no bolso deles. A contribuição na graça é sempre voluntária, sempre com um bom senso, sempre com coerência e sempre com transparência. A comunidade sabe em que está aplicando ou no que está sendo aplicado as suas doações. O Deus da religião não parece um pai, parece um carrasco. No mundo gospel, eu vivi neste ambiente desde criança. Eu via que tinha muita gente para condenar. Olha, Deus vai castigar, Deus vai pesar a mão, hein? E era mais ou menos assim. Se alguém bebesse uma cerveja, se alguém cortasse a ponta do cabelo, porque também não podia, se alguém assistisse televisão, porque também não podia, tinha sempre aqueles obreiros e aquelas obreiras que supostamente trabalhavam para Deus, que na verdade iam na casa das pessoas para ver o que as pessoas estavam fazendo e depois correr lá e contar para o pastor. Aí o pastor dava disciplina. A pessoa ficava de banco, perdia a liberdade na igreja, não podia cantar, não podia pregar, não podia fazer mais nada. Então, a ideia de um Deus amoroso passava longe. Era o Deus de condenação. Era o Deus de castigo, né? Parecido com um carrasco que fica o tempo inteiro aí esperando você escorregar para te jogar um mal, uma praga. E esse não é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus da religião. O Deus apresentado por Cristo no Evangelho é amor, é perdão, é misericórdia, é graça, tá? E em nada se parece com aquilo que é pregado em muitas denominações até hoje, tá? Talvez não tenha essas coisas mais bizarras que eu contei, mas ainda até hoje você encontra denominação que pede
que o povo preste contas do que faz ou deixa de fazer ao líder. Dizem que há uma cobertura espiritual, que a proteção de Deus na vida da pessoa vem através do líder. É tudo falácia, tudo mentira.